Certo. Pronto. Beleza. Bom, vamos retomar então. A gente vai, na aula passada a gente passou para vocês o conteúdo programático, né? E hoje a gente vai retomar a disciplina depois daquela nossa parada aí de 6 meses. A disciplina, como nós falamos no nosso último encontro, semana passada, zoologia de deuterostômios, que é uma linhagem dentro da zoologia que faz alusão não, que nos leva, na verdade, aos grupos, diria assim, mais representativos dentro da linhagem animal. Não em números, né, mas digamos que mais pelo fato da importância que o homem dá, pelo simples fato de ele estar inserido dentro desse grupo. Então, a zoologia, dentro dos deuterostômios, é a linhagem que diz respeito aos organismos assim mais evoluídos no que diz respeito à complexidade das suas estruturas. A gente já teve uma discussão parecida com essa lá na disciplina de metazoários basais, quando a gente perguntava qual era a estrutura mais desenvolvida, né? Se era uma célula unicelular ou se era um organismo pluricelular. Então, existem linhas de pensamento que concordam com uma ou com a outra. Se você for parar para pensar que um protozoário, né, que é um organismo unicelular, apresenta uma certa complexidade dentro de uma única célula, realizando várias funções a nível celular, a gente poderia dizer, né, e a gente chegou nesse consenso, que ela seria até mesmo mais evoluída, né, digamos assim, ou mais adaptada, ou mais complexa do que uma célula de um organismo pluricelular que requer compartimentos especializados. A mesma coisa a gente faz aqui quando você diz que a linhagem deuterostoma é a mais complexa, porque nós temos organismos com estruturas multicelulares, com uma maior complexidade para realizar funções que, de repente, um organismo unicelular fazia. Ela é mais importante porque o homem está inserido, né? E a gente sabe que o homem tende a puxar o fogo para a sardinha dele, certo? Vamos lá. Esse gráfico também nós vimos antes da parada, a gente começou essa aula, lembrando que a gente está retomando, né? Esse gráfico mostra a nossa linhagem protozoa saindo daqui, né, indo em direção aos grupos mais superiores. Então, o slide mostra basicamente que os metazoários, que são os animais, eles descendem dos protistas, dos protozoários, na verdade. Né? Então, essa descendência, ela merece uma atenção especial, e nós vimos isso dentro da disciplina de metazoários basais, por conta das semelhanças morfológicas e estruturais das células dos protozoários com as dos animais, aquela teoria colonial de Ernest Rey que nós vimos na disciplina passada. Então, a gente sai daqui dos protozoários, divide-se aqui para os parazoários, que são os animais inferiores, né, as esponjas, aqui dentro do grupo também outros protistas, e aumentamos em complexidade aqui, passando em direção aos selenterados, corais, pólipos, hidroides, né? Aí abre-se em dois grupos aqui, os ditos invertebrados, que nós sabemos que não tem valor taxonômico, né? E aqui da lado direita, os chamados vertebrados, que é o objeto de estudo da nossa disciplina, com os mais variados grupos aí dentro dos vertebrados. Notadamente, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que é o grosso da disciplina. Entretanto, antes de nós chegarmos nos vertebrados, a gente precisa entender um pouco dos chamados cordados basais ou protocordados, que é uma linhagem, né, de onde esses grupos maiores estão inseridos, que são aí os tunicatos, os cefalocordados e um grupo irmão aqui chamado de hemicordados, que a gente também costuma falar que seria uma espécie de elo de ligação, né, que estaria ali no meio termo entre os equinodermos, que é a outra linhagem deuterostômia, até nós chegarmos nos chamados craniatos, e popularmente conhecidos como vertebrados, certo? Então, nós vamos trabalhar com essa linhagem aqui, não de equinodermos, né, mas daqui para cima, né, passando pelos protocordados, que são os tunicatos e os cefalocordados, falando um pouco de hemicordados e, a grosso modo, falando dos craniados representados pelos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos,
que eu não sei por que os peixes não estão nesse slide. Vamos lá. Bom, também lembro de falarmos desse slide aqui, que ele mostra as linhagens, né, um cladograma da nossa disciplina de zoologia de deuterostômios. Então, você vê bem aqui, ó, a importância dos bilatérios. Creio que vocês estejam vendo a mãozinha passando pela tela, né? Então, aqui você vê a linhagem bilatéria se dividindo em duas. A linhagem dos protostômios, o blastóporo dá origem à boca, e a linhagem do deuterostômios, lá dentro da embriologia, onde o blastóporo dá origem ao ânus. Essa linhagem deuterostômica se abre em duas, para os ambulacrários e os cordados. Os ambulacrários representados pelos equinodermos e pelos hemicordatas, que é o grupo que nós vamos falar também aqui dentro da nossa disciplina. Então, se vocês olharem aqui pelo slide, dá para ver equinodermo de um lado, num extremo, e cordado no outro extremo, e bem no meio os hemicordados, que pela própria etimologia da palavra aí vocês conseguem entender, né, que hemicordata vem de metade cordados, né, ou falso cordados, ou quase cordados, né, dentro dos estudos do grupo. Aqui dentro dos cordados você tem a divisão, né, entre os cefalocordados, os urocordados e os vertebrados. Esses urocordados e cefalocordados são chamados de protocordados ou cordados inferiores, né, porque apresentam o conjunto de características que fazem com que eles estejam inseridos dentro dos cordados, mas que apresentam uma espécie ainda de caráter rudimentar, porque eles pouco se parecem na fase adulta ou no aspecto morfológico final com os vertebrados que nós conhecemos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas, por conta de origem embrionária, eles estão dentro desse mesmo clado ainda. Aqui embaixo, a gente tem nessa figura de baixo, uma ilustração muito mais representativa dos cordados, ou seja, mais específica, não, mais detalhada, né, do grupo em si. Então vamos lá. Os cordados são divididos aqui num clado que abre para os cefalocordados, representado pelo anfíoxo, e a outra linhagem que dá origem aos tunicados e aos craniados. Os tunicados representados pelos apendiculares, taliácea e ascidiácea, são três grupos, e aqui os craniados representados em sua grande, né, e ampla e esmagadora maioria pelos animais chamados de vertebrados. Antes de nós chegarmos nos vertebrados, você vê que tem mais uma abertura aqui dando origem aos mixini, que seriam alguns dos representantes chamados de agnatos, ou animais que não apresentam boca circular ou presença de mandíbula. Seriam lampreias e feiticeiras, certo? Nós vamos ver mais à frente a importância dessa boca, né, do surgimento dessa maxila, né, para os grupos que vão vir posteriormente. Quando você vem para os vertebrados, você tem aqui as linhagens Conodontes, Cephalospidomorph, essas duas já extintas, Petromisotoideia, na verdade eu até me confundi, né? Eu coloquei com lampreas e feiticeiras aqui dentro dos mixini, mas não, eles estão separados, né? E a parte de baixo, dando continuidade, os Pteraspidomorph, finalizando esse grupo, e aqui embaixo os gnatostomados, certo? Esses gnatostomados que são os chamados de animais dotados de mandíbula, importantíssimos, né, dentro da nossa cadeia evolutiva. A mandíbula, ela surge como uma novidade evolutiva que garante aí um aumento, né, uma abertura do leque de possibilidades. Nós vamos ver de forma bem detalhada quando nós chegarmos no grupo, certo? Dos gnatostomados. Então, dentro dos gnatostomados, nós temos os placodermes, que também já foram extintos, por questões de mudança do meio, e os condríctes, ou os peixes cartilaginosos. Aqui para a direita, nós temos os teleostomi, representado principalmente pelos osteites, que é uma linhagem que seria antagonista aí dos condríctes, né, que dotados de estruturas ou de esqueleto cartilaginoso, e aqui de esqueleto ósseo.
certo? Dentro dos osteíctes, nós temos os actinopterídeos e os sarcopterídeos, linhagens aqui de peixes ósseos que apresentam nadadeiras raiadas e nadadeiras lobadas. Essas nadadeiras lobadas seriam aquelas nadadeiras que apresentam ossos, né? Carne ou qualquer outra estrutura de sustentação mais poderosa que faz com que o animal consiga levantar o próprio corpo. Então, é como se o peixe deixasse de nadar e conseguisse agora andar, né? Lá no substrato, no fundo do oceano. Isso aqui é um prelúdio do que vai estar por vir. As mudanças no clima, no ambiente, no meio, promovem a diminuição dos mares, a mudança, né, no regime de águas, fazendo com que alguns animais pudessem invadir ou se arriscar no ambiente externo, no meio terrestre. Então, essas estruturas escapulares aqui vão dar origem posteriormente, vão ganhar, né, o apoio da cintura pélvica, dando origem ao grupo chamado de tetrápodes, ou dotado de 4 membros. Os tetrápodes se dividem aqui nos anfíbios, aqueles que primeiros a alcançar o ambiente terrestre, mas com algumas restrições, porque não conseguiam se manter 100% fora da água. E aqui a linhagem amniota, que diz respeito ao surgimento de anexos embrionários, que garantem que o animal consiga se manter de forma agora permanente fora da água. A linhagem amniota divide-se em duas, a linhagem sinápsida e a saurópsida. A linhagem sinápsida vai dar origem aos mamálias, ou mamíferos, e a saurópsida dando origem às aves. E, nesse meio termo aqui mais atrás, os famosos répteis, né? Porque foi a partir desse grupo que nós tivemos origem a esses dois outros grupos aqui, aves e mamíferos, certo? Então, esse aqui é o mote da nossa disciplina, né? A gente vai começar pelos cefalocordados, tunicatos, antes disso os hemicordatos, depois nós vamos passar para lampreas e feiticeiras, depois nós vamos passar para os peixes, com seus representantes mais primitivos e extintos, depois os condrídeos, depois os peixes ósseos, depois nós vamos pular para os anfíbios, os répteis, aves e finalmente os mamíferos, beleza? Bora para frente. Esse slide aí, ele mostra mais ou menos o que nós temos de origem, né? É um slide bem parecido com o anterior. Eu até lembro de também ter mostrado para vocês, mostrando, na verdade, evidenciando o uso da nomenclatura. Por exemplo, aqui em cima nós temos os agrupamentos tradicionais, né? Amniotas e não amniotas, peixes e tetrápodes, agnatas, condrídeos, osteídeos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Cada um desse espaço aqui com seus representantes, certo? E aqui a sistemática filogenética que mostra como é que esses grupamentos foram reordenados baseados nas suas características filogenéticas, né? Então, nós temos os craniatos, os vertebrados, os gnatostomados, os osteídeos, os sarcopterídeos, os coanatas, os tetrápodes, os amniotas, saurópodas, diápsidas e, finalmente, os mamários. Aqui mostra a origem do grupo e as características que foram surgindo, que são essas aqui, que separam um grupo do outro. Por exemplo, dessa linhagem aqui que dá origem aos tunicatos até essa linhagem que dá origem aos condrídeos, todos apresentam características semelhantes, mas com surgimento de outras características que separam estes dos demais. Por exemplo, o crânio separa os tunicatos das feiticeiras. A vértebra separa as feiticeiras das lampreias, a vértebra verdadeira, né? O esqueleto ósseo separa os peixes actinopterídeos dos condrídeos, certo? E por aí vai indo. O âmnio, como eu falei agora há pouco, ele separa os organismos que estão 100% adaptados ao ambiente terrestre, daqueles que ainda estão limitados ou presos ao ambiente aquático, né? Ou aquele ambiente onde você tem ainda a presença de água, ou está limitado à presença de água para manter as suas atividades vitais. Certo? Vamos lá. Aqui é um slide apenas ilustrativo, né? Coloridinho, para que vocês possam enxergar melhor e digamos assim, dar uma ilustração
para os termos que estão sendo colocados agora à prova, certo? Então, nós saímos dos equinodermos, hemicordatas, urocordatas, cefalocordata, etc., até chegarmos aqui na linhagem que dá origem a aves e mamíferos, que estão aqui, na verdade, antes do finalzinho do slide, certo? E aqui as mesmas características que nós estamos agora há pouco, né? Deuterostômios, cordatos, eucordatos, craniatos, vertebratos, presença de maxila, gnatostomata, osteites, etc. Estrela do mar, peixes, peixes mais à frente, né? Cefalocordado, mixina, etc. Bom, visto essa parte de estrutura, né, de filogenia do grupo, a gente pode começar a trabalhar agora de forma mais incisiva com os chamados representantes do filo cordado. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já tinha falado anteriormente que a disciplina Zoologia de Deuterostômios, ela não diz respeito apenas aos cordados, ela também diz respeito aos equinodermos. Mas, né, eu já tinha dito também, por convenção e por, digamos assim, até mesmo preconceito, eu não gosto de falar de equinodermos dentro da disciplina. A gente trabalha esse grupo de outra forma. Ela está aqui presente, aliás, o filo está aqui presente por conta da linhagem da evolutiva, porque os deuterostômios também englobam os equinodermos, mas eu não acho conveniente falar, digamos assim, entre aspas, de invertebrados, quando você está, a grosso modo, falando de vertebrados, certo? Então, vamos começar a falar dos cordados, propriamente dito, a gente vai dar um pulo aí, um lapso, né? Dos equinodermos até chegarmos aos representantes de grande porte, que são os cordados. Ainda não, porque nós estamos falando de cordados inferiores. Vamos lá. Quem são os cordados aí, portanto, no jogo do bicho? É o maior filo e o ecologicamente mais significante da linha Deuterostoma da evolução. Já falei também no início da aula, é o mais significante por conta do ser humano, que está presente, né? Ele é um representante. Então, muito do que se sabe dos cordados diz respeito à história embriológica evolutiva dos representantes quando comparado com o ser humano. Então, o ser humano, quando desenvolve vacina, quando ele procura tirar meios de sobrevivência da natureza, quando ele procura alimento, quando ele dá importância cultural e econômica a alguns dos representantes do grupo, ele acaba conhecendo mais. Conhecendo dos seus parentes mais próximos e, evidentemente, né, por tabela, conhecendo mais sobre ele mesmo. Então, ele é ecologicamente mais significante pelo fato também desse grupo ser responsável por mudanças drásticas no ambiente, né? Imagine o papel de grandes predadores, imagine o papel de cardumes de peixes, imagine o papel de anfíbios na captação das mudanças do clima, né, como bioindicadores. Imagine a importância do homem, né, e dos grandes vertebrados nas planícies africanas, por exemplo, né, ou até mesmo nas matas, um predador de topo de cadeia, como é o caso de uma onça pintada na nossa região. Então, tem muita importância, né, ecológica, pelo fato de serem grandes, macroscópicos, né, animais, em alguns casos até mesmo gigantes. Não de agora, mas, por exemplo, dentro da passagem do tempo, aí, da história evolutiva dos grupos. Compreende também alguns grupos de invertebrados e todos os vertebrados, né, os invertebrados, que nós falamos agora há pouco, tanto os cordados inferiores, como até mesmo... Aliás, nós estamos falando de cordados, né, principalmente dos cordados inferiores. Urocordados e cefalocordados. Agrupa os grandes animais viventes, são cosmopolitas, ou seja, estão presentes em todos os ambientes. Por agrupar o homem, ele é provavelmente o filo mais conhecido, eu não diria provavelmente, é certamente, né, o filo mais conhecido. Compreende os cordados inferiores, que são marinhos e pequenos, no que diz respeito aí à mesma própria história evolutiva, né, o surgimento lá no ambiente aquático, marinho, e pequenos. E compreende também os vertebrados de vida livre, né? A limitação de tamanho foi vencida principalmente pelo surgimento e pela diversificação da estrutura óssea, né? Ou da estrutura de sustentação, seja de osso ou de cartilagem. Então o animal começa a ficar maior. A boca, ou a maxila, também tem papel fundamental
nessa diversificação. Então, nós temos vertebrados de vida livre, tais como os peixes, né? Popularmente os grupos conhecidos como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós vamos ver aí ao longo da disciplina que essa nomenclatura ela tende a ser abandonada, né? A gente vai entrar aí os lissanfíbias, os reptílias, os lepidossáurea e os mamália. E o nome peixe também deixa de existir na sistemática filogenética para dar lugar a condrix, osteites, etc. Bom, ainda dentro das características gerais, nós temos 3 aí que estão presentes em todos os representantes dos cordados. Notocorda em pelo menos uma das fases de vida, um tubo nervoso dorsal oco e fendas branquiais presentes na região faríngea. Então, são 3 características que esses animais apresentam ao longo da sua vida. Estejam elas presentes ao longo de toda a vida ou somente restritas ao período embrionário. Além disso, uma cauda projetando-se atrás do ânus, que pode estar presente em boa parte dos representantes. Não está com o mesmo tipo de tópico aí, né? Está com um quadradinho, não está como esses outros 3, porque é uma característica que há quem diga que ela não esteja presente em todos os representantes, não tem a mesma origem, né? Mas ela é bem representativa. Além disso, além dessas 3, notocorda, tubo nervoso e fendas branquiais, nós vamos ver mais à frente a importância de cada uma delas. Nós temos animais triblásticos, ou seja, 3 folhetos embrionários, ecto, endo e mesoderme, com a simetria bilateral, que nós sabemos a importância dela, né? Vimos de forma bem maciça na disciplina anterior, e apresentam também um corpo segmentado. O celoma com origem enterocélica, ou seja, a partir de dobras do endoderma, e bem desenvolvido. Apresenta também um endoesqueleto mesodérmico. Um esqueleto mesodérmico, de origem mesodérmica, claro. Sistema circulatório fechado, ou seja, sangue circulando dentro dos vasos, e um coração ventral. Nós vamos ver também a mudança, né, no posicionamento de alguns órgãos, né, ao longo da história evolutiva do grupo. São animais dioicos, sexos separados em sua maioria, ovíparos, que põem ovos, ou vivíparos, dando origem a indivíduos já formados. Bom, aqui nós temos uma parte de desenvolvimento embrionário que mostra as clivagens iniciais. Célula-zigoto, as primeiras divisões, até chegarmos no estágio de mórula, estágio de blástula, que depois vai dar origem ao estágio de gástrula, dando origem a um blastóporo, formação do arquêntara, etc., até chegarmos aqui na fase final do desenvolvimento embrionário, que é a fase de neurula, mostrando a origem de algumas estruturas, inclusive das principais do grupo. Goteira neural, né, que é uma espécie de depressão da placa neural, dando origem ao tubo neural. E aqui a formação da mesoderme, a partir de origem enterocélica, né? Ou seja, a cavidade interna, a partir de dobras da parede que envolve a cavidade interna, que é no caso a endoderme, você vai ter origem ao terceiro folheto embrionário. Está bem aqui no slide agora bem mais ilustrado. Então, animais triblásticos por conta disso aqui. Por que eu estou mostrando essa ilustração? Para mostrar alguns movimentos, né, que são importantíssimos, como é o caso desse aqui, da placa neural, para vocês entenderem o surgimento dessas estruturas, daquelas 3 principais estruturas do grupo. Fendas branquiais, tubo nervoso, tubo nervoso e... qual é o outro? Notocorda. Beleza? Então tá aqui. Ó. Notocorda, fendas branquiais não aparecem, o tubo neural. Certo? Mais à frente está mais explicado para cada um deles. E aqui um cordado hipotético, mostrando, né, uma disposição corporal dessas estruturas que são imprescindíveis, né, para que você seja chamado de cordado. Fendas branquiais, com funções diversas a partir do ambiente e do desenvolvimento do animal, o tubo nervoso e a notocorda. Mais uma Professor. vez. Oi.
Quem vai primeiro? O meu é rapidinho. Professor, é o seguinte. Vai. Estou ouvindo. Tá. Professor, é o seguinte, esse corpo segmentado, nesses cordados, sempre vai estar visto externamente? Não. Boa parte dessas características, elas são embriológicas. Essa segmentação, ela está querendo dizer que nós temos um padrão de desenvolvimento que é favorável ao surgimento de características. Lá na disciplina anterior, a gente viu a importância da segmentação, né? Que é a divisão do corpo em blocos, né? E quando esses blocos... Vocês lembram daquela fotinha lá da lagarta e da mosca? Tá lá dentro eu acho, se não me engano, acho que tá quando você fala de nematelmintos, né? Acho que é de anelídeos, que mostra que quando você tem, por exemplo, várias partes iguais, pensem numa minhoca, né? Com aqueles vários anéis, né? Se eu separar, vou pegar os 3 anéis da frente da região anterior, eu vou juntá-los, dando origem a uma estrutura mais complexa, que seria uma cabeça. Vou pegar essas 10 segmentos aqui que estão localizados no meio do animal, eu vou juntá-los, vou sair de repetições de partes iguais e vou dar origem a um bloco mais consolidado. Vou dar origem, por exemplo, a uma parte do sistema digestivo, abdominal, etc. Eu pego aquele último segmento lá, contendo 30 anéis, e vou dar origem, por exemplo, a uma parte reprodutiva, entendeu? Então, o que ele está querendo dizer é que a segmentação, ou seja, a repetição dessas estruturas, favorecem o desenvolvimento de partes mais complexas, que são os órgãos que estão surgindo, né, a partir desse grupo. Quem mais? Certo. Mais alguém? Não, né? Vamos lá. Então, nós temos aí uma outra ilustração, uma foto do Hickman e do Hickman mesmo, mostrando o tubo digestório com a notocorda aqui em cima, as fendas faríngeas localizadas entre os arcos aórticos e o cordão nervoso dorsal. E como nós falamos lá no início, né, essa última característica que é a cauda pós-anal, que também está presente em boa parte dos representantes, né, com funções das mais variadas possíveis. Impulsão, equilíbrio, um quinto membro em alguns representantes, por exemplo. E aqui, mais uma vez, um representante hipotético, né, que é aquele indivíduo que... não, aqui é um anfíoxo, né, ele existe mesmo. Se bem que ele está com cara de hipotético aqui, né, mostrando a disposição das estruturas, né. Lembrando que em alguns animais, em alguns representantes dos cordados, essas estruturas elas estão presentes, né, ao longo do animal durante toda a sua vida. Outras vezes não. Você pode estar presente numa parte do desenvolvimento embrionário e pode, por exemplo, sumir lá na fase adulta. Mas, em algumas das etapas, em alguma das fases de vida, essas 3 características têm que estar presentes. Fendas branquiais, tubo nervoso, notocorda e, entre parênteses, né, aí a cauda. Bom, vamos ver lá, então, cada uma dessas estruturas, cada uma delas, e a importância de cada uma delas para o grupo. A notocorda é a primeira estrutura de sustentação de um cordado. Lá na disciplina que nós vimos de metazoários basais, a gente viu que, à medida que os organismos, que os animais, eles se desenvolviam, eles apresentavam possuir algumas limitações que precisavam ser melhoradas. Por exemplo, quanto mais desenvolvido o animal ficava, quanto mais complexo ele ficava, quanto maior ele ficava, ele precisaria, por exemplo, se ele estava no ambiente aquático, se manter acima ou no nível da água, flutuando. Quanto maior ele fica, mais pesado. Quanto mais pesado, ele tende a ir para o fundo, não é isso? Outro problema, ou seja, ele teria que romper, né, as suas limitações de locomoção. Um outro problema estaria relacionado ao gigantismo, né, digamos assim. Quanto maior ele fica, maiores as chances dele, digamos, que se transformar num organismo disforme, não apenas uma massa, né,
de órgãos ou de músculos. Então, ele precisa, de alguma forma, ter um eixo de sustentação. Então, como é que ele vai se manter de pé, de lado, de frente, para cima, para um lado, para o outro? Como é que ele vai se manter suspenso na coluna d'água? Ou como é que ele vai resistir à própria força da água, né? Então, nesse interim, surge aí, portanto, a notocorda, que é a primeira estrutura de sustentação. Eu costumo comparar a notocorda com aquele bastão de cola que as pessoas usam, o pessoal que trabalha com decoração, aqueles bastões de cola naquela pistola de cola que vai derretendo. Então, aquele bastão, ele é uma estrutura de sustentação rígida, mas não é tão dura, não é tão rígida assim, né? Então, é uma espécie como se fosse tipo uma geleia, né? Uma gelatina endurecida, que sustenta de uma forma, mas não é tão rígido o suficiente para manter o animal, digamos que ereto, por exemplo. Esse seria o papel da notocorda. Onde é que ela vai se formar? Acima do arquêntero, sendo envolvida por um tecido conjuntivo fibroso. Nós vimos também lá na nossa disciplina de metazoários que quem primeiro surge no jogo do bicho aí na história são os tecidos epiteliais, né? Mas, à medida que o tempo vai passando, né, e as complexidades elas vão se formando, é necessário você dar um upgrade desse revestimento para uma estrutura de preenchimento de sustentação. Aí aparece, portanto, na história evolutiva, já a partir dos platelmintos, né, com as mudanças embrionárias, né, surgimento de mesoderma, o surgimento do tecido conjuntivo, né, que pode ser fibroso, frouxo, etc. Né? Então, nós temos aí o tecido conjuntivo fibroso que vai ajudar na sustentação, no envolvimento, né, da notocorda. É um bastonete flexível, todavia rígido. Né? É a melhor explicação que você tem, né, para dar para aquele bastão de cola que eu falei agora há pouco. É flexível, entretanto rígido. Os tunicatos. Nos tunicatos, a notocorda está localizada na cauda e restrita apenas à fase de larva. Ou seja, durante a fase adulta, essa notocorda ela não vai estar presente. Nós vamos ver, né, à medida que nós trabalharmos com os grupos. E no anfioxo, essa notocorda ela estende-se pelo corpo, persistindo durante toda a fase adulta. Nós vamos ver também que nos outros representantes, dentro dos cordados, a notocorda ela não vai persistir. Muito pelo contrário, ela aparece inicialmente, mas ela vai dar lugar à coluna vertebral nos animais de grande porte. E é até uma pegadinha muito comum em vestibular, né? Na minha época que fazia vestibular, faz tempo, né? Eles sempre faziam uma pergunta referente a isso, que a notocorda dá origem à coluna vertebral, e a gente sabe que não é isso. Ela dá lugar à coluna vertebral. Nos craniados superiores, ela vai ser substituída pela coluna vertebral, que é exatamente aquilo que eu acabei de falar. Substituída, e não vai dar origem, né, à coluna vertebral. A outra característica exclusiva, né, dos craniados é o tubo nervoso dorsal. Aliás, o tubo nervoso, né? Nós vamos ver que ele vai possuir uma característica interessante quando comparado com os demais. Primeiro tópico aí, ó, o tubo nervoso é de posição dorsal. Inicia-se sua formação logo após o estágio de gástrula. Por isso que eu estava mostrando a ilustração lá da parte embriológica, né? Vai ter um slide mais à frente que vai mostrar isso aí direitinho. Então, nos animais inferiores, essa estrutura nervosa ela está sempre localizada no ventre. E aqui, nos cordados, esse tubo nervoso ele vai sair da posição do ventre, digamos assim, da barriga, e começa a ir em direção às costas. Por quê? Porque ele tende a ser posteriormente envolvido pela coluna vertebral, garantindo uma maior proteção dessa estrutura extremamente sensível, mas extremamente importante para o desenvolvimento do animal, né? Para a questão da resposta desse animal ao meio ambiente. Bom, a extremidade do tubo nervoso ela pode afilar-se ou dilatar-se. Essa dilatação dessa extremidade dá origem a uma das estruturas mais complexas dos animais, que é o encéfalo.
capaz de realizar todo o processamento, toda a captação de estímulos externos, para que o animal possa tirar melhor proveito do meio ambiente, certo? Então, quando ele dilata na forma de encéfalo, ele aumenta a complexidade de raciocínio, de resposta, né, de escaneamento do meio ambiente do animal. E, claro, quanto mais dilatado ele fica, mais apurada fica as informações, né, de controle e de compreensão dos fenômenos. Então, você chega aí no ápice, lá no ser humano, mas já mostra a mudança do comportamento instintivo de alguns animais para um comportamento mais de raciocínio. Por exemplo, um réptil, um peixe, ele dificilmente vai conseguir distinguir uma aproximação de um objeto de uma ameaça ou não. Então, se o peixe está na água e você se aproxima, ele não quer saber, né, se você vai fazer um carinho nele ou se você está vindo com a faca, né, a fritá-lo na hora do almoço. Ele simplesmente se evade do local. E outros animais conseguem, por exemplo, alguns mamíferos, notadamente, conseguem distinguir essa aproximação, né, de uma coisa que pode ser perigosa ou não, uma coisa comum. Ele consegue, digamos assim, né, a grosso modo, aprender, né, a interpretar melhor aquilo que o cerca. Bom, o tubo nervoso, na maioria dos casos, ele encontra-se envolvido pelos arcos neurais das vértebras. Importantíssimo, né? Eu costumo dizer que essa estrutura dos arcos neurais, eles são importantes para manter a integridade. É um caso semelhante com o nosso famoso carregador de celular, né? Então, o carregador, ele passa energia da parte externa até levar no celular. É um fio, né, extremamente fino e delicado que passa por um conjunto de borrachas. À medida que você força o carregador, né, por exemplo, carregando e ouvindo o celular, ouvindo música ou assistindo ligado, você tende a forçar mais. E quanto mais você força, maiores as chances de você quebrar, né, ou desgastar a parte interna do fio, até um dia que ele vai acabar se rompendo e evitando a passagem de energia. O carregador, ou o cabo, digamos assim, deixa de ter função. Então, esse tubo nervoso, que é uma estrutura muito sensível, que faz a condução dos impulsos, a condução das informações, né, das extremidades para o cérebro, onde vai ser processado, se ele não tiver protegido, porque o animal está crescendo, ele está se locomovendo, ele está ficando de pé, né? Ele tem muito peso carregando sobre ele, muita pressão sendo exercida pela água ou pela gravidade, se ele não estiver preparado para proteger essa estrutura nervosa, ele pode danificar. Então, aí entram em ação os arcos neurais das vértebras, que é para proteger essa estrutura, né? O encéfalo nos craniados, ele encontra-se envolvido pela caixa craniana ou crânio, né? Também muito importante, né? Então, agora há pouco nós falamos que ele está se dilatando, né, para dar origem a um encéfalo, que é uma parte extremamente importante nos animais, é preciso que essa estrutura ela também esteja protegida. Eu também cito esse exemplo, né, na sala de aula, que você andando de moto, dependendo do tamanho, do peso, da velocidade, você com uma queda de moto, você facilmente consegue quebrar uma perna. Apesar do osso ser extremamente grosso, né, e rígido, né, dependendo da força que você exerce em determinado local, o osso se quebra facilmente. Se você pegar esse mesmo osso, né, a quantidade de matéria óssea que tem, quando comparado com o crânio, com a nossa cabeça, quando muitas das vezes a pessoa pega uma queda gigantesca de moto sem capacete, só tem um corte, às vezes um corte grande, mas não quebra, é por conta da arquitetura do crânio, né? É fino, mas é globoso, circular, o que faz com que a pressão que vai ser exercida sobre o crânio tenha que ser muito maior do que a própria pancada quando comparado com uma vértebra, né? Então, você consegue quebrar, por exemplo, um osso de galinha, digamos que apertando, quebrando de um lado para o outro, segurando em cada uma das pontas, você quebra. Mas o mesmo ovo da galinha, que é circular e tem muito menos material ósseo, né, você tem dificuldade para quebrá-lo com a mão. Então, bom, se eu consigo quebrar um osso apartando, né, com as mãos, por que eu não conseguiria quebrar um ovo apertando com uma só mão?
por conta da arquitetura, né? O formato circular que consegue proteger o encéfalo mesmo tendo uma deposição menor de minerais, quando comparado com o fêmur, por exemplo. Bom, aqui está a origem do tubo nervoso que eu mostrei nos slides anteriores quando falava de embriologia, certo? Então, nós temos uma aproximação das pregas neurais lá durante o movimento embrionário, que vai fechar, né, dando origem à crista neural, que está aqui mais embaixo, né, e fechando completamente o tubo neural, por onde vai passar a estrutura sensitiva, né. Então, aqui ao final, nós temos a epiderme já fechada em desenvolvimento, o gânglio espinhal em desenvolvimento e o tubo neural já completamente formado. Isso aqui é organogênese, né? A gente vê muitos problemas relacionados à não formação dessa estrutura, devido a, digamos, fatores mutagênicos, né? Em algumas, por exemplo, algumas pessoas e alguns animais, né? Então, correto é isso aqui. Bom, por último, não menos importante, nós temos as fendas branquiais. Então, nós vimos a notocorda, primeiro, eixo de sustentação do corpo do animal, bastão rígido e flexível, que vai dar lugar à coluna vertebral. Depois nós vimos o tubo nervoso dorsal, que é uma estrutura que consegue fazer toda a passagem das informações, né, e faz com que o animal seja extremamente conectado de uma extremidade até a outra, podendo inclusive ter o surgimento, uma dilatação, dando origem ao encéfalo. E agora a gente vê as fendas branquiais, por último, das três características mais importantes, né, dos cordados. As fendas branquiais, elas desenvolvem-se nos lados da faringe embrionária, durante o processo de organogênese, e são formadas por uma evaginação da endoderme, da faringe, e uma invaginação correspondente à ectoderme da parede do corpo. Bom, importância das fendas branquiais. Nos craniados terrestres, as brânquias, elas desenvolvem-se somente no embrião. Por quê? Vocês já devem estar carecas de saber que brânquia diz respeito a uma estrutura respiratória de ambiente aquático. Fendas branquiais, né, não seria diferente disso. Então, essas estruturas vão dar origem às brânquias, que são responsáveis pela respiração dos animais aquáticos, animais de grande porte, né? Agora, se eu não sou aquático e eu sou um animal de hábito terrestre, evolutivamente falando, né, já passei por essa fase de água e agora estou em direção ao ambiente terrestre seco, essas fendas branquiais, elas vão estar presentes, porque eu faço parte da história evolutiva do grupo, mas elas serão limitadas à minha fase embrionária, sendo posteriormente, como é o caso do tópico 3, substituídas pelo pulmão, que é o órgão apropriado para a respiração aérea. Nos peixes e outros cordados aquáticos, a fenda apresenta filamentos delgados contendo vasos sanguíneos. Esses filamentos delgados contendo vasos sanguíneos são chamados de brânquias, estruturas extremamente adaptadas para a respiração aquática, né, ou captação de oxigênio no ambiente aquático, certo? Bom, passado disso, vamos ver agora aqui a parte de origem e evolução dos cordados inferiores, né? Passaremos de onde nós estamos vindo, né, e para onde nós estamos indo, né? Como nós sabemos, a vida originou-se na água, correto? Nós vimos na disciplina de metazoárias basais que os oceanos apresentavam uma infinidade de características que possibilitavam o surgimento e a manutenção dos animais dentro do ambiente aquático, né? Então, as condições eram mais amenas quando comparada a alguns milhões de anos atrás ao ambiente terrestre. Você tinha no oceano uma sopa nutritiva, né, de elementos que poderiam ser facilmente absorvidos. A água, ela é a origem da vida, né, ela está sempre presente nos animais vivos. A água, ela é importante para a condução, ela é importante para a manutenção de temperatura, e ela, por exemplo, favorece a locomoção porque ela favorece a flutuabilidade. Então, tudo remete à origem no ambiente aquático, né?
Então, os primeiros cordados apresentavam um corpo mole, pequenos, diminutos e no ambiente aquático. Então, você não tem necessidade de ter gigantismo, muito menos uma estrutura de rígida de sustentação, porque eu sou pequeno, né? E a água me ajuda a flutuar. Já os primeiros vertebrados são alguns grupos de peixes que datam do Siluriano e do Ordoviciano e persistem desde essa época. Gente, Siluriano há mais de 100 milhões de anos atrás, certo? Ordoviciano há 500 milhões de anos atrás, né? Então, nós temos representantes bem antigos, né? Que nasceram nessa época e se diversificaram nas épocas seguintes. Os fósseis de tubarões e de peixes ósseos remetem à água doce, ou seja, por mais que a gente tenha surgimento da vida no ambiente aquático marinho, nós temos aí a passagem de alguns milhões de anos, né, para que nós chegarmos aos primeiros representantes de vertebrados, entretanto, relacionados com o ambiente de água doce. Essa água doce não quer dizer que o animal surgiu do nada, lá dentro de um rio, não, gente. A gente está querendo dizer aí que as mudanças no ambiente, no meio, favoreceram a diminuição do nível de água, a regiões de contato do oceano com os rios, né? Então, isso não remete a dizer que nós temos aí as profundezas abissais do oceano, mas as zonas costeiras, né, mais próximos de água doce. Os anfíbios, eles descendem dos crossopterídeos, nós vamos ver isso lá quando nós estivermos falando de peixe. Como eu falei para vocês, são os animais ou os peixes de nadadeira lobada. Eu não tenho aquela nadadeira típica, né, contendo espinhos, eu tenho nadadeiras contendo ossos, né, que nós falamos agora há pouco, que favorecem o animal se deslocar no assoalho do oceano, né? Então, como se estivesse andando, um peixe andando, né, no fundo do mar. Então, isso favorece o surgimento dos animais chamados de anfíbios, essas características. Os répteis, eles apareceram no Permiano, expandindo-se no Mesozoico e diminuindo no fim do Cretáceo, já há 100 milhões de anos. Né? Tá na ordem aí, né? Na ordem. Primeiro peixes, depois anfíbios, depois répteis. E aqui esse slide que você já conhecem, né, de COI salteado. Não pelas datas, porque nem pelas datas eu também lembro de muita coisa, mas apenas para mostrar para vocês a importância, né, dos números quando diz respeito ao surgimento dos grandes grupos. E claro, né, gente, esse quadro, ele apenas mostra os eventos mais importantes, mas a gente tem que fazer algumas alusões ao que está surgindo e ao que pode favorecer o surgimento desses animais. Por exemplo, pré-cambriano, 700 milhões de anos atrás, os primeiros invertebrados. A origem da vida, cerca de 3.650 milhões, que dá 3,6 bilhões de anos. Cambriano, primeiros trilobitas. Aí vem um passo importantíssimo, né? No Ordoviciano, abundância de algas marinhas. Se eu tenho abundância de algas, eu tenho abundância de organismos produtores. Então, se eu tenho uma demanda alta, né, uma produção alta de nutrientes e de alimentos, eu favoreço a diversificação. Sem falar que o surgimento de algas, né, com seus processos metabólicos fotossintéticos, também pode alterar a biota. O ambiente, o meio começa a se mudar. Eu não tenho, de repente, aquelas mesmas condições climáticas, né, de grandes descargas elétricas, temperaturas muito altas, instabilidade no clima. Não. A produção exagerada, né, a reprodução, a multiplicação de alguns organismos alteram a consistência da biota. Então, isso favorece o surgimento de alguns organismos mais complexos, aí representado pelos primeiros peixes sem mandíbulas. No Siluriano, plantas e artrópodes saem da água, isso há 100 milhões de anos atrás, e ocupam a terra. Olha só, gente, quando a planta sai da água, ela começa a promover agora mudanças no ambiente terrestre. Liberação de oxigênio, né? Um gás completamente novo, né? Que pode ser venenoso para alguns, mas que se mostrou extremamente benéfico para a ampla maioria. Extinções, né?
ocupação de alguns organismos, a entrada de uns, saída de outros, né, que acabam saindo de cena com essas mudanças. Mais diversificação. Peixes com mandíbulas e o surgimento dos primeiros anfíbios, né, que vão começar a absorver, ou vão começar a se aventurar, na verdade, no ambiente terrestre. Aí tem a origem dos anfíbios atuais no Devoniano, Carbonífero, a origem dos répteis, primeiros insetos voadores, surgimento de vegetais de grande porte que aumentam mais ainda as mudanças na biota, Permiano, grande aumento da diversidade dos insetos. Então, imagina, os insetos são os animais mais representativos. Se eles são numerosos, eles também conseguem, né? Por exemplo, com a capacidade, você tem vegetal de grande porte, você tem inseto. Então, até que ponto esses dois trabalharam juntos, né? Um levando o outro a cada vez mais distante em regiões mais inóspitas, favorecendo a dispersão, favorecendo a polinização, se for o caso, né? Etc. Muito embora as flores apareçam mais à frente, né? Mas principalmente as dispersões, né? Dos representantes. Surgimento dos dinossauros e o surgimento dos primeiros mamíferos na mesma época, né? Entretanto, os dinossauros, por questões ecológicas, comportamentais, conseguiram se diversificar muito mais do que os primeiros mamíferos. Jurássico, idade dos répteis, domínio dos dinossauros, surgimento das aves, né? Como uma linhagem semelhante. Aí nós temos aí as grandes extinções, plantas com flores, dinossauros, etc. Então, nós temos aí nesse quadro alguns eventos importantes, mas que estão diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, sem a extinção dos répteis, há 65 milhões de anos atrás, dificilmente nós teríamos, né, essa explosão dos mamíferos. Ninguém sabe, né, até que ponto isso poderia ser importante ou não, mas a história mostra que se os répteis não saíssem de cena, nós teríamos um mundo completamente diferente, né? Vamos lá. Bom, aí você chega nos grupos aí mais atuais ou mais representativos. Nós temos aí a primeira ave, chamada Archaeopteryx, que surgiu no Jurássico, muito importante essa ave, mas aquela história, né? Existem outros organismos que foram descobertos depois da Archaeopteryx que apresentam importância tamanha, né? Por exemplo, o Tiktaalik, que nós vamos ver lá na frente, né? Quando falarmos dos peixes, que é o elo de transição dos animais do ambiente aquático para o terrestre, o primeiro animal que invadiu, né? Que tem uma importância gigantesca, né? Mas que não tem a mesma notoriedade do Archaeopteryx. Os mamíferos surgiram a partir dos répteis, começando no Triássico e ampliando no começo do Terciário. Nós vamos aí sair lá quando a gente estiver falando de répteis, principalmente quando você fala de crânio, né? Mostrando as origens dos crânios, né? E as linhagens dos crânios que dá origem às aves, aos répteis e aquelas que permanecem dentro dos... Aliás, as aves e aos mamíferos e aquelas que permanecem dentro dos próprios répteis. Bom, em 100 anos, falou-se mais em origem dos vertebrados do que de todos os outros grupos juntos. Foi o que nós falamos no início da aula. O homem está dentro desse grupo. O homem tira proveito dos representantes desse grupo, tem importância econômica e cultural, né? Então, é comum que você saiba muito mais daquilo que parece com você do que com os demais. Praticamente todos os filhos invertebrados foram sugeridos como ancestrais comuns, né? Dentro dessa odisseia do ser humano na busca pelas suas origens, né? Então, você vai testando um, vai testando o outro, vai colocando à prova características de um, colocando à prova características de outros, para tentar chegar à origem, né, dos nossos ancestrais. A dificuldade, claro, está nas inúmeras diferenças morfológicas, bem como na ausência de formas intermediárias fósseis. E eu diria mais, a época que esse slide foi confeccionado, e a partir da fonte que ele foi utilizada, pouco se tinha conhecimento acerca de genética, né? Afinal de contas, é ela, a genética, que tem provocado revoluções dentro do campo da taxonomia e da sistemática, principalmente, né? Então, pouco se conhece, e aquilo que se conhece, que se descobre, não tem a mesma notoriedade, que foi o caso que eu falei do Tiktaalik, né, que não tem a mesma notoriedade do Archaeopteryx, quando você trata de origens, né, dos vertebrados e semelhanças entre os grupos.
Esse gráfico aí, ele é muito conhecido também por vocês. Já mostrei também nas nossas outras aulas, mostrando, né, em milhões de anos atrás, a origem de alguns grupos dentro da nossa disciplina, a diversificação de alguns deles e o fato deles terem se mantidos estáveis ou não ao longo do tempo, ou até mesmo sendo extintos. Então, olha só. Os peixes sem mandíbula surgiram no Cambriano, há 550 bilhões de anos atrás, se diversificaram assim como todos os outros grupos, na sua grande maioria, durante o Devoniano, né? Então, se diversificaram eles, os placodermes, aqui surgiram os acantódeos, se diversificaram os acantódeos e também os peixes de nadadeira lobada. Bom, no Carbonífero, há 330, 360 milhões de anos atrás, você teve uma diminuição expressiva nos outros grupos, com aumento somente nos tubarões, porque que está mais gordinho, né, mais largo, e nos tetrápodes, correto? O que aconteceu? O Carbonífero Permiano-Triássico fez com que tubarões e os seus relativos se explodissem em representantes, tivessem uma leve diminuição e se mantiveram bem representativos nas épocas atuais. Os acantódeos, eles foram extintos, né, como está mostrando aqui no gráfico, no Permiano. Então, eles surgiram no Siluriano, diversificaram-se no Devoniano, caíram no Carbonífero e foram extintos no Permiano. Por quê? Devido às suas características próprias do grupo, dos acantódeos, né? Eles não foram selecionados positivamente, eles acabaram sendo eliminados, seja por competição, seja por mudanças no clima, ou por não estarem preparados para as mudanças, né, ao longo do tempo. Os peixes de nadadeira raiada nasceram no Devoniano, se diversificaram no Carbonífero e explodiram no Cenozoico, né? Bem representativos, milhares e milhares de espécies. Os peixes de nadadeira lobada nasceram aqui no Devoniano e foram diminuindo de forma representativa. Está em vermelho aqui porque o gráfico diz respeito a eles, né? É só para destacar. E aqui no Devoniano nós temos, aliás, Devoniano para os tetrápodes, o surgimento, uma diversificação no Carbonífero, um estreitamento aqui no Permiano. Após o Jurássico, você teve uma explosão também demográfica. Vejam bem, eu estou mostrando aqui os tetrápodes, que são quem? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Por mais que no Jurássico você tivesse uma diminuição expressiva de alguns representantes, como o caso dos dinossauros, essa saída de cena dos dinossauros possibilitou a diversificação de outros grupos que estavam, digamos assim, oprimidos pela presença dele. Então você não tem, né, de forma geral, uma diminuição no Jurássico, muito pelo contrário, saem alguns e multiplicam-se outros até chegar nas épocas atuais, certo? Vamos lá. Quais são as teorias evolutivas que justificam o surgimento dos cordados? Nós temos aí duas teorias, a teoria dos anelídeos e a teoria dos equinodermos, certo? O que diz a teoria dos anelídeos? Quais são os prós que justificam o surgimento dos cordados a partir desses vermes de corpo anelado? Entre os prós, nós temos o fato de serem ambos bilateralmente simétricos, serem segmentados, apresentarem órgãos excretores serem celomados, cordão nervoso e vasos sanguíneos longitudinais. Ou seja, características desses animais que podem justificar a presença deles como sendo nossos antepassados. Entretanto, o fato deles apresentarem fendas branquiais, se nós, portanto, tirássemos esses representantes, esses cordados inferiores chamados tunicados, nós teríamos um filo consistente, né, mais consistente na sua forma estrutural enquanto a sua função, né? Então, estruturalmente e fisiologicamente seriam mais semelhantes. De fato, deve-se inteiramente aos vertebrados o fato de o filo ser tão bem desenvolvido. Aí eu remeto, né, ao que eu falei no início da aula. O fato de ser bem desenvolvido não significa dizer que ele é melhor do que os demais. Simplesmente, você tem uma maior diversificação.
a própria presença de mandíbula, que separa os animais chamados de ciclostomados, lampreys e feiticeiras, dos animais chamados de kinatostomata, né? Não quer dizer que lampreys e feiticeiras são piores. Não, muito pelo contrário. Surgiram e estão presentes até hoje, né? Então, se eles estão presentes e persistem até hoje, com essas características, digamos assim, inferiores, isso não vai os tornar pior do que a gente, né? Muito pelo contrário, são as condições do meio que justificam o fato do animal ser adaptado ou não. A mesma coisa se usa para quando você compara os mamíferos placentários dos mamíferos marsupiais. Os placentários se diversificaram melhor, então eles foram mais adaptados para as condições do meio. Os marsupiais não, eles estão presentes até hoje em números menores, exceto na Oceania, né? Onde lá, por questões de chegada primeiro, de estabilização primeiro dos marsupiais, os placentários não tiveram a mesma sorte, e lá seria o contrário, né? Eles são menos diversos do que os marsupiais. Os marsupiais ganharam porque chegaram antes, né? Então, na competição entre eles, eles foram mais vitoriosos. Bom, o sucesso do filo está bem representado nos vertebrados, por quê? Pelo fato de apresentarem um endoesqueleto, por possuírem um sistema nervoso bem elaborado e com complexos padrões comportamentais. Isso faz com que o animal consiga, né, tirar melhor proveito das condições do meio. Então, ele consegue ser mais preciso, né, na exploração do meio. O comportamento também favorece o relacionamento entre eles, entre os seus representantes. Apresenta um sistema sensorial complexo, conferindo coordenação e adaptação ao meio ambiente. Ou seja, é uma antítese dos insetos, que são instintivos. Foi o que eu falei no início na aula também. Então, a complexidade do tubo nervoso, do encéfalo, da parte sensorial, faz com que o animal consiga tirar melhor proveito. Ele consegue diagnosticar potencialidades ou ameaças. E uma outra característica seria a eficiência dos sistemas respiratórios e circulatórios. Foi o que nós falamos também. Se você aumenta a sua capacidade de explorar, se você consegue respirar melhor, se você consegue circular melhor, se você consegue funcionar melhor, você consegue chegar em locais mais distantes, locais mais inóspitos, você consegue aprofundar mais no ambiente aquático, você consegue chegar em ambientes mais secos. Então, é uma gama de novidades que vão surgindo, que vão diversificando os seus representantes, né? Mas se você botar aí na balança, você colocar nadadeira, boca ou mandíbula, né, e capacidade de locomoção, eu acho que seriam os pesos, né, mais pesados, digamos assim, dos vertebrados, para que eles pudessem se diversificar tanto. Aqui no finalzinho a gente tem só alguns slides que mostram a classificação dos grupos, né, notadamente dos cordados. Então, nós temos os urocordados, representados pelas classes Larvácea, Escidiácea e Thaliácea, os cefalocordados, representados principalmente pelo Anfioxo. Então, esses dois são chamados protocordados, que nós vamos ver na próxima aula. E os vertebrados, que apresentam crânio, arcos viscerais e encéfalo, vertebrata, né, que agora o nome correto é craniata, ostracoderme, já extinto, ciclostomata, a classe Piscis, contendo os placodermes, os condríctes e os osteites, né? E aqui ao final a superclasse tetrápoda, contendo os anfíbias, os reptília, as aves e os mamália. Tudo isso aqui vai ser visto ao longo da nossa disciplina. E aqui mais um cladograma, apenas ilustrativo, mostrando a diversidade, né, do grupo, desde os urocordados até os mamíferos, né? Mostrando todas as aquisições, né, as novidades evolutivas que vão surgindo ao longo do tempo e que vão separando os grupos, seja na classificação mais tradicional ou seja na classificação mais filogenética. E aqui, ao final, um breve, né, ensaio do que vai vir na próxima aula. Então, nós temos a linhagem Deuterostômia, contendo os equinodermos, e aqui nós temos os cordados que nós falamos hoje sobre as características, né, do grupo como um todo.
E no meio do caminho, nós temos os chamados hemicordados, né? Representados pela classe Enteropneusta e Pterobranquia. Na próxima aula, a gente vai ver isso aqui e os chamados cordados inferiores, e mostrar por que esses animais são importantes dentro do grupo, né? Quando comparado ao que vai estar por vir. E por que uma vez eles já foram classificados como sendo cordados e foram rebaixados, né, de táxon recentemente. Beleza? Por hoje é só. Dúvidas? Dani, Vani, você já pode parar a gravação.